CCJ aprova mandato de 5 anos para senador com renovação da casa inteira a cada 5 anos. Então, eles querem tirar o mandato de 8 e cair para 4, para 5. Isso é só pro Senado. Parece que sim. Vamos ouvir. Então, senhores senadores e senadoras que aprovam o texto com a alteração que será proferida pelo senador Marcelo Castro, em acordo com o senador Carlos Portinho, que retirou o seu destaque, em acordo com o senador Eduardo Girão, também retirou o destaque, está em votação, aprovado o texto por maioria absoluta do plenário da Comissão de Constituição e Justiça. O senador Marcelo Castro... Na verdade, é isso daqui que foi aprovado, ó. Fim da reeleição para presidente, prefeitos e governadores. Proposta também amplia a duração de mandatos e unifica a data das eleições municipais e nacionais. Eu acho que isso não passa não, tá, Riso? Vamos lá, a CCJ do Senado aprovou nessa quarta-feira uma PEC que acaba com a reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República. Olha só, isso tem que ser muito bem combinado para passar. Eu hoje acho positivo. Eu acho que é fosse o Brasil um lugar civilizado, não tinha problema nenhum com reeleição. O Brasil não é um lugar civilizado, né? E todos os acordos e a gestão pública se baseia no que fazer para a próxima eleição. Então, a gestão pública é muito comprometida. Você tem basicamente formação de maiorias baseadas no achaque, ou seja, já do meio para o fim do mandato, se o prefeito ou um presidente, um governador está indo para a reeleição, começam a achacar ele, porque eles veem, né, vão gerar um desgaste. E, né, a gestão pública acaba sendo conduzida por isso. Eu acho que, infelizmente, num contexto de um país de achacadores, de assaltantes, meio que é necessário, tá? Vamos lá. Aprovado de forma simbólica, o texto propõe aumentar o tempo de mandato para todos os cargos eletivos para 5 anos. Durante as discussões, o colegiado optou por reduzir os mandatos dos senadores a partir de 34 para 5 anos. Além disso, a PEC também unifica a data das eleições municipais e gerais também em 34. A proposta será agora enviada... Eu acho essa de unificar tudo, eu acho bem ruim, tá? Bem ruim. Bem ruim. Você ter todas as eleições, você vai votar vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente. Não... Entendi, eu vou ter que votar 14. Vai. Entendi. Acho que... Não, mas eu achei fácil, tá? Sim. São 7 vezes, é isso? Eu queria entender isso, vai estar tudo junto separado. Vamos lá. Quando a PEC começa a valer, depois de passar pelo plenário do Senado, vai valer, para começar a valer, a PEC ainda precisa ser aprovada na Câmara. A discussão sobre o fim da reeleição ganhou corpo no blá blá blá. Ao longo dos últimos meses, líderes partidários de diferentes espectros passaram a defender a análise de uma proposta para pôr fim a um instrumento. Da direita à esquerda, senadores têm afirmado que consideram a reeleição um equívoco. A PEC aprovada pela CCJ estabelece marcos diferentes para enterrar a recondução do Executivo. Prefeitos poderão se candidatar à recondução pela última vez em 28, desde que tenham sido eleitos para o primeiro mandato em 24, lógico. De 28 para frente, novos eleitos para prefeituras não poderão mais se candidatar à reeleição. Governadores poderão se candidatar à reeleição pela última vez em 30, desde que sejam eleitos para um primeiro mandato em 26. De 30 para frente, novos eleitos não poderão mais ser reconduzidos. Legal, beleza. Vereadores, deputados e senadores seguirão sem impedimentos para se candidatar à recondução. Tá aí. Era importante não ter um limite de reconduções, tá? Para questões de coronelato e evitar a formação de estruturas patrimonialistas familistas, né, usando os mandatos de deputado e tal. Por quê? Porque, vamos lá, esses caras do Centrão que estão legislando, eles não vão explicar para vocês, mas a estrutura política do Brasil, ela se estabelece em clãs familiares. E os partidos são apenas um veículo formal para que esses clãs se instalem. Então, um clã, né, ele entra, vamos dizer, um deputado, ele cuida de uma região, vai lá, uma região sudoeste da Bahia, vai ter um deputado. Ele vai ter um conjunto de 8 prefeitos, 10 prefeitos, 15 prefeitos, um deputado estadual aliado no mínimo, ele vai ter vários vereadores, ele vai ter empresários, ele vai ter uma estrutura piramidal. Então ele se elege através dessa estrutura piramidal, que é baseada na compra de votos desses eleitores. Quando ele chega lá, ele manda emendas, ele faz um acordo com o governador, então, ou seja, ele pega a pirâmide dele e se encaixa numa outra pirâmide maior, e ele toca as coisas de modo a se manter nessa pirâmide. O problema é que essa pirâmide, ela não representa nada além de uma estrutura meramente patrimonialista que funciona, como eu já falei várias vezes, como um fim em si mesmo. Ou seja, a pirâmide serve para manter a pirâmide de pé. Ela não serve para servir as pessoas, ela não serve para atender uma visão de mundo, ela não serve para aturar nada, ela serve para manter aquelas pessoas naquela posição. Isso não serve, né? Isso tem que ser destruída, a pirâmide tem que ser destruída. Boa parte da pirâmide se mantém com a reeleição, vamos dizer,
indefinida desse cara, desse chefe de clã, que fica sendo deputado, em geral, deputado federal. Por isso a importância das emendas federais e também do orçamento secreto, porque dão a eles superpoderes orçamentários para ele sustentar a lógica da pirâmide. Capite, galera? Entenderam? É assim que funciona. Esse é o game. Olha isso, que esquisito. É impressionante. Oh, palmas pros nossos senadores. Olha que gostoso. Ó, em 2026, eles vão concorrer para 8 anos de mandato, seguindo as regras atuais. Em 30, tem um chorinho. Tem um chorinho com 9. Aí só depois vale 5 lá pra 34. Ó, foram eles que fizeram, né? Por que não tentar botar o chorinho? Vamos botar o chorinho aí. Agora é o seguinte, tá? Não me soa consensual essa proposta como um todo, tá? Deve ter algum jabuti, tem alguma malandragem aí no meio, tá? Vamos lá. Outra mudança prevista é a ampliação dos mandatos do presidente da Câmara e dos deputados do Senado. Ao longo de 5 anos de trabalho, os deputados e senadores vão eleger 2 presidentes. O primeiro será presidente por 3 anos, já o segundo por 2 anos. Assim como a regra atual, blá blá blá. O texto da PEC cria uma eleição nacional unificada em 34. Ninguém tá falando que as eleições... Olha o papo do cara. Eleição de 2 em 2 anos não dá descanso nem ao eleitor, muito menos aquele que é candidato, o vereador ou presidente da República. Nós tivemos eleição no ano passado. No meu estado não se fala em outra coisa a não ser na sucessão do governador que quer governar, mas a pressão política é tão grande que atrapalha às vezes governar. Assim, é meio que verdade, tá? Realmente, assim, é muito... O calendário eleitoral atrapalha a gestão pública. E aumenta o peso da responsabilidade por parte do eleitor. Agora, a gente precisa lembrar, né? Veja só. O presidente da CCJ do Senado, Otto Alencar, do PSD da Bahia, que com certeza deve ter gente importante na região sudoeste da Bahia, disse que defende que a unificação dos pleitos também ajudará a acabar com o clima constante de eleição. É que pra eles é esse clima constante de eleição, porque a vida deles é isso. Pra eles é um clima constante. Eu não sei dizer se juntar é legal. As grandes democracias no mundo, elas têm esse negócio de uma eleição... por exemplo, você tem nos Estados Unidos a eleição dos midterms, né, que você tem eleição para presidente e 2 anos depois você tem eleição para o parlamento, mas não alterando todo o parlamento. Altera em parte o que é um termômetro se o governo está indo bem ou ruim. Você vai criando alterações de mood ali, né? Você também tem eleições no meio. Eu não vejo nenhum problema em ter eleições no meio. E não vejo problema em as pessoas participarem de pleitos, discutirem pleitos diferentes. A reeleição interfere muito nisso. E a natureza política brasileira, que é uma natureza patrimonialista, também atrapalha. Mas no geral, dado que eu ainda não vi qual o jabuti, qual é a malandragem, no geral não é tão ruim quanto, né, você esperaria vindo do Senado. Tá? Eu vou fazer o seguinte, vou ver se pode atender o chefe de gabinete do deputado Kim Kataguiri, se ele tem alguma informação sobre isso. Moshi. Ah, o deputado Fonão? Konnichiwa, Enano-san. Genki desu ka? Ah, Bigoro Fonoro? É o Bigoro Fonoro? Você vai ver o Bigoro Fonoro no seu fiofó. Bigoro Fonoro. Guranduro Fono. Tudo bom, senhor Fonão? Eu queria saber de você aí. E aí, o que tem aí nessa reforminha eleitoral que tá vindo? Não tenho a menor ideia. Oh, muito obrigado. Esse foi o deputado Fonão. Fora. Lógico que você tava de fone, não acabou não ouvindo o que os caras estavam falando. Você tá insatisfeito, pesquise pro... Pergunte pro senador do MBL. Não tenho o que dizer sobre isso, né? Você não tem nada pra me dizer sobre isso? Não tem nenhum barulho aí legal? Porque assim, a proposta tem algumas coisas razoáveis, né? Estão falando aí de mudar pra 5 anos os mandatos, mas acabar com a reeleição. Não sei qual a tua opinião sobre isso. Tem um chorinho lá de 9 anos pros senadores eleitos em 2030. Tem uma unificação das eleições, mas... sei lá, é um tema tão controverso, passou tão fácil, eu achei estranho. Eu acho que, primeiro, o prazo está muito apertado para ser aprovado na Câmara. Eu acho que, assim, sempre antes de eleição aprova uma coisa ou outra, mas eu acho que vai ser uma coisa... Se for aprovado alguma coisa aqui, vai ser algo mais pontual do que todo o código enorme que tá sendo discutido lá no Senado. Ainda não foi pro plenário lá, né? Então ainda passou pela CCJ, mas lá ainda precisa ir pro plenário. Então também tem discussão ainda dentro do Senado, mas a sensação que eu tenho aqui na Câmara é que os deputados não estão inteirados do debate que está acontecendo no Senado. É muita coisa e isso vai inviabilizar tramitar aqui na Câmara, mesmo porque também o Hugo Mota está
pelo menos até agora, evitando coisas direto no plenário e criando comissão especial. Então, eu acho difícil que um código completo seja aprovado aqui na Câmara. Esse é o projeto que também mudaria o número de assinaturas para montar um partido? Cara, não sei, mas acho que faz sentido, porque se eles estão falando de um código eleitoral inteiro, acho que eles vão mexer em tudo, né? Porque eu lembro, a gente tinha uma história que eles queriam aumentar para mais de 1 milhão de assinaturas, né? Enfim, né? Tô curioso para ver esse código. Inclusive estão falando aí que estão proibindo agora campeonato de cortes nesse aí. Eu acho que é um código eleitoral inteiro que eles querem alterar. Eles querem montar, sei lá. Sim. E de resto, tem mais alguma fofoquinha pra me dar? E vai rolar CPI do INSS ou tá meio morto esse assunto? Eu acho que tá meio a meio, assim. A estratégia inicial do governo é tentar barrar, tentar fazer com que não seja instalado, mas eles já estão trabalhando com o cenário de ser instalado e de tentar ter o relator, o presidente da comissão, né, pra segurar a onda pro governo. Então, acho que eles estão trabalhando com os dois cenários. Mas, se instalar, eu não sei se o governo vai ter essa força de indicar o presidente ou relator, não, porque o negócio não tá bom pro governo, não. Inclusive, sem a anuência do PT e sem a anuência do governo, o Contarato, que é o senador do PT do Espírito Santo, assinou a CPMI, né? Então, e ontem o PDT também inteiro decidiu assinar. Então, assim, não tá fácil as coisas. Que situação desse governo, hein? É um governo muito ruim, né, cara? Não tem... Assim, nem falando muito ruim do tipo um tiozão antipetista, esse PT não dá. Não, em qualquer termo é muito ruim. Eu não imaginava que eles fossem tão amadores, né, no trato ali. Eles estão sem pauta, sem agenda, não teve nada de importante do governo nos últimos 5 meses. Agora, não sei se você viu também, tem uma chance alta do Boulos virar ministro, né? Que é uma excelente notícia, porque primeiro é o Ministério da Secretaria-Geral da Presidência que não dá poder nenhum para ele fazer nada, obra, inauguração, em nenhum lugar que seja. Seria a Secretaria-Geral da Presidência da República? Mas não é uma puta posição, Secretaria-Geral, Kim? Não, mas calma. Ou você acha que é prêmio de consolação isso? Uma coisa é ter poder e apelo eleitoral. Isso não tem, né? A Secretaria-Geral da Presidência. O que tem é o microfone de ministro, que é o que ele está atrás, né? Que inclusive saiu uma matéria no Metrópolis falando que os próprios aliados dele consideram que ele está com o mandato apagado e que ele quer ser ministro para tentar reviver e mais do que isso. Parece que a condição do Lula é ele ser ministro até o final do mandato, o que significa ele não disputar a eleição, o que é ótimo, porque eu acho que o Lula vai perder, eu acho que o Lula nem vai disputar a eleição, e se o Boulos não disputar também, a bancada do PSOL encolhe, ao mesmo tempo que o Boulos fica sem mandato. Mas isso é só ruim pro Boulos. Mas a avaliação do Boulos é que se ele disputar a reeleição, ele vai ter uma votação menor e que o mandato dele tá apagado e a única maneira de sobreviver no longo prazo é ser ministro agora até o final. O Boulos acha que ele saiu menor? Eu vi umas pessoas de esquerda, aquele site de esquerda, fazendo uma avaliação da candidatura do Boulos, de que ele teve em 2024 com muito mais estrutura e muito mais dinheiro, o mesmo desempenho que ele teve em 2020, né? Que ele saiu estranhamente menor. Não, mas essa é a percepção mesmo. De que se com a estrutura que ele saiu da última vez ele não ganhou, ele não ganha mais. Tipo assim, o PT não vai mais apoiar ele. Os petistas aqui ficaram putos de não ter candidato próprio, não ter... Né, e o PT sempre foi hegemônico, sempre fez questão, nem que seja para perder, de não apoiar ninguém. E aí abriram uma exceção pro Boulos, achando que eles iam conseguir ganhar, perderam, gastaram uma fortuna com ele. Então, assim, nunca mais ele vai ter apoio do PT. Que delícia de história. Muito bom. Isso significa o aumento do poder da modelo e deputada federal Erika Hilton? Acho que ela passa a ser a principal puxadora de votos ali no estado de São Paulo, né? Interessante mesmo. Querendo ou não, o espaço para as mulheres sempre teve no discurso do PSOL, faz bastante sentido ela ter esse protagonismo agora. Por fim, o que esperar aí dessa semana? Tem algum barulho para vir aí ou não? Ou vai ser uma semana morta? Não, é um negócio morto mesmo. A única coisa mais importante no plenário é proibir desconto automático no INSS, que deve ser aprovado por unanimidade. Isso é isso, nada mais. Maravilhoso. Quer deixar algum recado aqui? Busquem conhecimento.
Tá bom. Esse foi Bilu Fonão, o nosso grande correspondente de Brasília. Um abraço pra você e valeu, velho. Até mais. Manda um abraço pro Danilo também. Brasília, aqui em Cataguiri, agora de volta com o Renan Santos. Um abraço.